Paz do Senhor, igreja. Amém? Aproveitando essa posição que nós estamos, vamos ler o texto da Bíblia. Por gentileza, começou a Bíblia, abra no Novo Testamento. Já vamos fazer menção do texto que está em primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 9. Glória a Jesus. Quero já pedir aos irmãos que localizem o versículo 16. Glória a Deus. Vamos estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor. Pode continuar adorando. Nós estamos na casa do Senhor e é onde nós temos a liberdade para assim buscar a Deus e adorar o seu precioso nome. Glória a Jesus. Quantos irmãos encontram? Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de poder estar com os irmãos. Quero também agradecer a saudação do bem-vindo e louvar a Deus pela vida do nosso companheiro, pastor Roberto, e também aqui dos irmãos da missão, irmão Diógenes, irmão Lucas. Deus abençoe. E poder rever aqui também os companheiros, vou citar alguns, mas no nome desses cito os demais, nossos amigos, irmão Idélcio, irmão Vitamar, Deus abençoe, David e os demais, Deus abençoe vocês. A igreja do Senhor, é uma alegria e um privilégio poder estar com vocês. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém? Amém. Vamos ler 9 e 16 a seguir, que diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. 17. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade e despenseiro que me está confiada. Versículo 24, ou 22 a seguir, por gentileza, 22 a seguir. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com eles. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. E finalmente 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Bem, pode se sentar, adorando o nome do Senhor. Queridos irmãos, Deus tem falado conosco nessa noite de uma maneira muito especial, e com certeza o Senhor vai continuar falando ao nosso coração. Quero louvar a Deus, porque sabemos, por conhecimento de já estar aqui em vezes passadas, e também por notícias de amigos e pessoas que aqui congregam, da natureza dessa igreja, que é uma igreja madura e que ama a palavra de Deus. Isso é muito bom, é uma igreja nos moldes bíblicos, isso é de Deus. Queridos, hoje é um culto de missões. Claro, algumas vezes o Espírito Santo, em cultos de caráter missionário, ele direciona uma outra palavra, não específica dentro de missões, mas penso sempre que é uma grande oportunidade para que, no momento de culto de caráter missionário, venhamos a falar sobre a matéria de missões, que permeia, que está em toda a Bíblia Sagrada. É um pecado, vou usar aqui essa expressão como força de expressão, nós temos uma oportunidade dessa e não falarmos sobre missão. Meus irmãos, a missão, ela é a natureza da igreja. Se você tirar missões da igreja, você tira a razão de ser da igreja. E essa é a grande verdade, E a gente fica triste ao saber de algumas atitudes de alguns cristãos, e quando se fala em trabalho de missões ou em culto de missões, ele nem vem da igreja. Quer dizer, esse crente ele não entendeu ainda o que é igreja, ele talvez não tenha contato com a Bíblia, com a palavra do Senhor, mas entender que sem a educação, sem escola dominical, culto de ensino, a educação bíblica, e sem a missão, o fator de evangelizar e fazer missões, a igreja deixa de ser igreja. Essa é a grande verdade. Mas nós louvamos a Deus, porque a igreja de São Luís é uma igreja ensinada e que pode adorar o Senhor por isso, porque está fazendo a obra missionária, está contribuindo para a obra, está orando pela obra, e mais do que isso, está fazendo a obra de Deus, evangelizando, testemunhando do amor
Deus. Aleluia. Queridos, o texto lido, ele vai falar sobre, podemos usar uma expressão, desabafo do apóstolo Paulo. Paulo, ele está falando aqui para a igreja coríntia, e quando ele fala aos coríntios, ele está, especialmente nesse capítulo 9, falando sobre a liberdade e os direitos dele como apóstolo. E ele fala também, no teor deste capítulo 9, sobre a responsabilidade de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 16, aonde nós iniciamos a leitura, ele fala de uma maneira muito especial, e ele diz assim, se anuncia o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. E a primeira verdade que nós extraímos desse texto é que nós temos uma responsabilidade de pregar o Evangelho, porque há algumas coisas, querida igreja, na nossa vida, que elas são intransferíveis, certo? Eu vou citar alguns exemplos da vida cotidiana. Por exemplo, quando nós trazemos um filho ao mundo, né? Como pai, como mãe, nós sabemos que essa responsabilidade de pai e mãe, ela é intransferível. Por mais que alguém tente transferir essa res, mas ele não vai conseguir, pois existem muitos ex aí no mundo afora, mas você nunca pode criar um ex-pai ou criar uma situação de ex-mãe. Não vai existir isso nunca, né? Eu posso citar um outro exemplo: ser motorista. Quem tira a carteira de motorista, como a gente usa dizer, ele fica com uma responsabilidade muito grande, pois, como diz alguém, ele está com até uma arma, uma máquina na sua mão, e se ele não ter o cuidado, ele pode causar dano para si e para o seu próximo. E isso também é uma responsabilidade intransferível. O motorista jamais vai poder dirigir. Quantos dirigem aqui, só para nós termos uma ideia? Eu acho que uma boa parte da igreja, né? Jamais vai poder dirigir e dizer assim, a responsabilidade é do caroneiro, meu caroneiro vai cuidar. Não, ela é intransferível, você tem a responsabilidade. E queridos, quando nós aceitamos a Jesus, a pessoa bendita de Jesus, né? O Senhor Jesus nos responsabiliza com algo que é intransferível. Não pode ser de maneira alguma transferível a outrem. Quando Deus te salvou, Ele disse, eu te chamei, eu te salvei, né? O teu nome está escrito no livro da vida, mas você tem algo a compartilhar com alguém. Você será a minha testemunha para pregar o meu Evangelho, nem que seja com a tua vida, se você assim não puder fazer com as suas palavras. Louvado seja Deus. Eu louvo ao Senhor, igreja, porque nós precisamos resgatar algumas coisas, alguns valores que estão no modelo da igreja primitiva, a igreja de Atos. E nós não somos saudosistas, em hipótese alguma, mas algumas coisas são importantes. E a primeira delas que eu quero destacar nos dias do apóstolo Paulo é que aquela igreja, ela é uma igreja que pregava muito mais aos olhos do que aos ouvidos, né? Hoje a igreja moderna, a igreja atual, ela prega muito, né, aos ouvidos, mas pouco aos olhos. Oh, meus irmãos, o que é isso? A igreja que prega aos olhos é a igreja primitiva. É uma igreja que muitas vezes não tinha grandes pregadores. Seus pregadores tinham, na maioria das vezes, dificuldades de se expressar, de se comunicar, de transmitir o Evangelho de forma verbal. Mas eles eram pessoas que deixavam o Espírito Santo inflamar a sua vida, encher a sua vida. Eles eram testemunhas ungidas de Deus. E com isso, queridos, eles faziam obra de Deus através das suas obras, das suas atitudes. E aí o Evangelho ele era transmitido aos olhos primeiramente e depois aos ouvidos através da mensagem pregada. Esse é o objetivo da igreja, meus irmãos. Deve haver um equilíbrio nisso. É muito bom quando nós sabemos nos comunicar bem, quando nós sabemos usar bem
bendito. O Espírito Santo, ele não unge método, não unge estratégia, não unge tecnologia. É claro que a igreja deve ser sábia e usar tudo isso, mas mais do que isso, não perca o foco. Nós precisamos orar, nos consagrar e buscar a direção de Deus, ser cheio do Espírito Santo, igreja. É acima de tudo ser guiado pelo Espírito Santo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nós vivemos dias em que as pessoas chamam para cima a responsabilidade e colocam em si cargos, posições. Eles têm até um currículo espiritual. Oh, meus irmãos, eu não tenho nada contra isso, não estou aqui para censurar ninguém, mas quando nós precisamos divulgar as conquistas ou méritos que nós temos, é porque provavelmente está precisando compensar a falta de alguma coisa. Mas eu louvo a Deus, igreja, quando nós temos alguém que prega o Evangelho, que faz a obra de Deus, e nós sabemos que o próprio Espírito Santo se encarrega de glorificar o nome do Senhor. E uma coisa certa, quando Deus glorifica o seu nome, o nome do homem vai ficar oculto, porque só Ele é Deus e digno de glória. Aí alguém pergunta, mas por que hoje não existem tantos milagres? Parece que os milagres estão numa decadência. No início da igreja era em ascendência, era um aumento progressivo dos milagres. Aí uma das explicações que nós podemos dar, que é que hoje, meus irmãos, nós temos algumas pessoas que querem se promover no Evangelho, algumas atitudes de autopromoção humana, e que Deus não se agrada. Hoje em dia, se o Espírito Santo resolver fazer uma obra, ressuscitar uma pessoa através de uma oração, ou até o Espírito Santo resolver levantar alguém da cadeira de roda, o que vai acontecer dali uma semana, dali um mês, já tem um site na internet dizendo: olha, ali está o homem que ressuscita mortos, que levanta pessoas da cadeira de roda, vem para o culto, e ali nós temos uma divinização do culto, uma divinização da igreja, uma divinização do homem. E isso é uma inversão da palavra de Deus, porque é Deus que faz o milagre. Se tirar Deus, se tirar o Espírito Santo, meu irmão, não sobra nada, ninguém vai querer nos ouvir. Mas se nós venhamos entender mais do que nunca pelo Espírito Santo que Ele deve ser adorado, que quem faz é Ele, a obra é dele, a missão é dele, a alma é dele. E bendito seja o nome do Senhor. Quando Ele for o foco, quando nós desaparecemos e Ele aparecer, os milagres vão começar a acontecer de uma forma mais intensa na igreja, e o nome dele continuará sendo glorificado. Você pode celebrar o Senhor por essa verdade? Aleluia! Igreja, nós entendemos que nós devemos participar da evangelização, porque nós não devemos nos encontrar reprovados diante de Deus. Ou, como diz o versículo 27 desse capítulo 9, a Bíblia usa uma expressão, na minha versão aqui, desqualificados, mas uma outra versão traz reprovados. Quando nós nos remetemos lá para Jeremias, capítulo 6 do profeta Jeremias, e o versículo 30, ele está dizendo assim, para o povo de Israel. Jeremias profetiza a casa de Israel, e da parte de Deus ele entrega as seguintes palavras: prata de refúgio lhe chamarão, porque o Senhor nos refugou. É uma casa rebelde que Jeremias profetizou. Meus irmãos, muitas vezes nós somos chamados para pregar pessoas que jamais ouvirão o Evangelho, jamais ouvirão, mas não cabe a nós julgar se elas ouvirão ou não, se aceitarão ou não, porque nós mesmos somos testemunhas. Quantos de nós, queridos, nunca queríamos ser crente, nunca queríamos ouvir o Evangelho, tínhamos repulsa pelo Evangelho, mas um dia a graça do Salvador, ela entrou dentro do nosso coração, transformou a nossa vida, e nós nos rendemos diante dele e reconhecemos que ele é Salvador. Querida igreja, agora, como eu disse, há uma responsabilidade diante de mim, e essa responsabilidade é denunciar o Evangelho. Querido, Paulo está falando de responsabilidade espiritual e de ele estar reprovado diante da responsabilidade. Claro, não só em cima da sua salvação, mas em cima da sua responsabilidade como missionário, como alguém que fazia a obra do Senhor. Meus irmãos, como está a nossa condição diante do Senhor? Querido irmão, prezada irmã, como está a tua condição diante de Deus? Tens feito tua missão que Deus te deu? Aí você vai dizer: a minha missão é vir para o culto e ficar sentado. E Deus vai dizer para você:
que o nosso pastor ganhe alma, esperamos que o coordenador da missão ganhe alma, e nós vivemos de braços cruzados analisando. Querida igreja, é uma inversão dos valores. Mas nesta noite o Espírito do Senhor que me ama, que te ama, Ele está aqui neste lugar para dizer para você que você é ungido para uma obra em específico, que é testemunhar do poder de Deus. Aleluia! Que nós não venhamos a estar reprovados. Já pensou um homem que fez o que o apóstolo Paulo fez, ter medo de ser reprovado? Isso aqui é um modelo para nós. Um homem que operou a obra que Paulo fez, ter medo de ser reprovado por Deus e não estar na direção de Deus, e não estar correspondendo. Deus não vai colocar um padrão que vai te sacrificar ao extremo, que vai sacrificar a tua família, que vai pedir além do que você pode dar. Eu tenho aprendido isso. Deus nunca vai fazer isso. Mas Deus exige aquilo que nós podemos dar. Deus exige aquilo que você pode dar. O Senhor está dizendo que nós precisamos melhorar na oração, na intercessão. Quem sabe nós podemos melhorar na contribuição, eu não sei, você sabe da sua vida. Quem sabe você pode melhorar no teu testemunho, com uma vida de santidade, uma conduta cristã, que venha atrair as pessoas ao Evangelho. Quem sabe você pode melhorar intercedendo pelos missionários. Quem sabe você pode melhorar, né, dando uma palavra de conforto ao irmão mais fraco. Eu não sei como você pode fazer, mas o Espírito Santo ele vai criar situações para que você possa servir a causa do Mestre. Ele faz esse tipo de situação. Meus irmãos, Jeremias pregou, e Jeremias diz assim: a prata de refúgio lhe chamarão, porque o Senhor os refugou, os reprovou. Como é que a prata era? Ela era preparada. Basicamente, a peça de prata era colocada, né, pelo preparador no fogo, e ele ficava com os olhos atentos, com fogo na peça, porque a preparação da prata era a seguinte: quando a prata está exposta ao fogo e ela começa a aquecer, ele precisa ficar com os olhos fitos nela, porque quando ela começar a refletir ali a imagem do preparador, então é o momento de tirá-la do fogo, é o momento de arrancá-la do fogo. Isso fala, meus queridos, da nossa vida espiritual. As provações, as lutas, tudo isso, meus irmãos, é um fogo preparador na nossa vida. E às vezes nós levamos para o outro lado e achamos que Deus não nos ama, que Deus não tem obra com a gente. E a gente pensa tanta coisa, tanta bobagem, divaga em tantos pensamentos. Mas Deus está dizendo é que eu quero que a minha imagem como Deus reflita em você. Eu quero que você seja a minha imagem, o meu representante. E eu estou te provando neste fogo para que você não venha a ser desqualificado para a minha obra, mas você venha a ser aprovado para fazer o meu evangelho. Oh, querida igreja, a Bíblia diz que Deus prova o filho que ama. O problema é quando Deus não quer falar mais. Tem gente que deve ficar zangado: olha, hoje Deus, será que foi Deus que falou mesmo? Porque Deus deu um puxãozinho de orelha, mas se Deus dá uma apertadinha, Deus fala de uma forma a nos confrontar. Querido, o problema é quando Deus não fala mais. Mas enquanto Deus está falando, Ele está dizendo: eu estou te amando, né? Eu estou cuidando de ti. Os seus projetos estão de pé. Levante a mão assim. O Senhor diz para você que a obra dele está de pé sobre a tua vida. O Senhor está dizendo para você que as suas promessas não têm data de validade. O Senhor está dizendo que as suas promessas não envelhecem. Sinta a presença dele, porque essa palavra é dele. Você é comprado pelo sangue dele, e esta obra é dele. Oh, glória a Deus. Queridos irmãos, nós entendemos que algumas pessoas param de fazer a obra do Senhor por várias situações, vários motivos. Há pessoas que estão cansadas das lutas. Eu não sei qual é a tua situação. Quem sabe você está desanimado por conta das lutas que vieram sobre você. Mas o Espírito Santo te diz essa noite: anima o teu coração. Não é hora de parar, é hora de levantar a cabeça, de fazer a obra dele. Ou ainda que nós estamos num dia espiritual, mas a Bíblia diz que a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Então, enquanto é dia, faça a obra do Senhor. Há pessoas que pararam por causa das críticas. Há momentos na nossa estrutura
gente não aguenta uma crítica simples que for. Alguém critica a tua gravata e você parou. Só que o tempo passou e você amadureceu. Então, se você algum dia for criticado, for censurado, eu vou usar aquela expressão muito simples: árvore que não tem fruto, meu irmão, jamais vai levar pedrada, vai levar ataque. Mas a árvore que tem fruto, que tem conteúdo para oferecer, ela será sempre alvejada por críticas. É claro que a gente que faz a obra de Deus, você tem que procurar nunca errar, fazer o melhor para o Senhor, sempre melhorando para Deus. É verdade, né? Não é por isso que nós vamos ser orgulhosos e dizer: eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha forma, e quem quiser, que goste, quem quiser que não goste. Não é assim, porque para Deus tem que ter sensibilidade. Mas há muitas pessoas que contribuíam para a obra de Deus, e hoje alguém diz assim: ó, tu está fazendo isso para agradar A ou B, para isso, para aquilo, aquele outro, e Deus conhecia o teu coração. Mas Deus fala com você nessa noite: retoma o teu serviço ao Senhor, retoma o teu procedimento a Deus. Deus se agrada da tua motivação, mas você parou na caminhada. Não faça isso. Há pessoas que eles se encontram desinteressados, né, em relação à obra do Senhor, enquanto-se alheios, né, não estão nem aí com os propósitos da igreja. Meu querido, você deve se envolver com a igreja, você deve se comprometer com os projetos da igreja. Paulo dá esse exemplo, ele é um homem totalmente comprometido com o trabalho da igreja. Mas eu quero vos chamar a atenção que nós devemos responsabilizar-se em participar da evangelização, porque existe também uma recompensa. Observe comigo aqui onde nós lemos em 1 Coríntios 9 e o versículo número 18. Aqui nós encontramos Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo, sobre recompensa. Glória a Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18 e versículo 24. Ele diz assim: nesse caso, qual é o meu galardão? Qual é o meu salário, a minha recompensa? E o versículo 24, ele vai falar do exemplo do atleta. Ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? E ele diz assim: correi de tal maneira para vocês que atinge o prêmio. Ele está falando de galardão. Meus irmãos, todos nós queremos chegar naquele grande dia e dizer assim: Senhor, eu quero ouvir de Ti. E o Senhor vai dizer aquela palavra: servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Mas para que a gente ouça essas palavras, nós devemos ter a motivação correta. Hoje, querido, às vezes o sistema aí fora, o sistema mundano, ele nos leva a buscar o reconhecimento a todo preço. Quem que não gosta do elogio na igreja? Todos nós gostamos, na verdade. Eu não estou censurando esse tipo de situação. Todos nós gostamos do elogio. É bom, é gostoso, faz parte. Mas isso não deve ser o centro. Há pessoas que trabalham para o Senhor buscando um elogio. Isso aqui é tão forte, querido, que às vezes, quando a pessoa não recebe o elogio, o nome dele não é projetado no data show na igreja, não está no cartaz, não está na lista dos agradecimentos, não é citado no púlpito. E aí, querido, tem pessoas que até desistem, não contribuem mais, não ajudam mais, não patrocinam mais, ou não oram mais para aquele departamento, não ajudam mais e até criticam. São posturas equivocadas em relação ao galardão. Nos tempos de Jesus, nós vamos encontrar os fariseus. Os fariseus faziam algo e iam para as praças para receber o reconhecimento público. Aí Jesus censura eles e diz assim: ó, esses aí já estão recebendo o galardão deles, a recompensa deles. E aí, nós precisamos entender que Deus não tem FGTS no céu. Pelo menos não encontrei na Bíblia. Não sei se você já encontrou, algum obreiro já encontrou, né? Porque se você recebe tudo aqui, só restaria o FGTS, né? Mas na Bíblia não tem FGTS, então talvez nós não recebamos nada no céu. Eu não estou proibindo ou propondo uma proibição a nós recebemos elogio. É bom, é gostoso, às vezes é combustível motivacional. Mas, meu irmão, acima de tudo, entenda que quando o teu nome não for lembrado por algo que você fez, entenda que Deus está te dando uma oportunidade de você receber tudo lá em cima, receber completo da parte de Deus. Meu irmão, às vezes a gente quer receber tudo aqui. Vamos ser sinceros, a gente quer, puxa, não estou sendo valorizado. Mas quem valoriza, irmão? Será que é o meu pastor que vai me valorizar? Não é o meu pastor, não é a igreja,
reconhecimento, mas é merecer o reconhecimento. Espírito Santo lhe faz uma pergunta nessa noite. Você que tem argumentado, será que você tem merecido efetivamente a recompensa, o elogio? O importante é merecer. Se você fez por merecer, se você não receber aqui, meu irmão, você vai receber no céu. Sucessivo econômico aqui na terra, do jeito que é, meu irmão. Se ele já te paga juro, correção monetária, já pensou como não será com o nosso Deus? Oh, eu gosto muito de Hebreus 6:10, que ele diz assim, ó, porque Deus não é injusto para ficar esquecido da vossa obra, do amor que demonstrasse, e ainda demonstra para com os santos. Meu irmão, aleluia, Deus recompensar a tua vida faz parte da justiça de Deus. O escritor aos Hebreus, inspirado pelo Santo Espírito do Senhor, ele disse, porque Deus não é injusto para ficar esquecido. Deus não vai ficar devendo nada para você. Continue fazendo a obra com amor, continue fazendo a obra de Deus, continue fazendo, não pare de fazer. Eu sinto o Espírito Santo, no seu sentido, trazendo uma injeção de ânimo à tua vida nessa noite. Ele está dizendo, a obra é minha, fui eu que te chamei, o teu compromisso é comigo. A cara pacheia na bandaia. Ele está dizendo, tu trabalha por gratidão a mim, tu não trabalha por méritos humanos. Fui eu que te salvei. Lembre da onde que eu te direi. Tu não tinha paz de alma, tu tinha complexos, mas eu, o Senhor, te resgatei, eu te lavei com meu sangue, coloquei paz na tua alma. Meus irmãos, o Senhor está falando de uma forma muito forte nessa noite. Ele está dizendo que a obra é dele, não importa quem está na frente, não importa quem está coordenando, a obra é do Senhor, ele é o dono da obra. O diretor-geral da obra do Senhor na terra chama-se Espírito Santo. Ele está dizendo para você, você é especial. Quando nós, eu vou fazer aqui uma analogia, uma comparação, quando nós vamos construir uma igreja ou qualquer obra, quem aqui conhece os andaimes ou os cavaletes? Acho que todos nós conhecemos. Meu irmão, o andaime e o cavalete, ele é trazido praticamente nos primeiros dias do início da obra, quando não tem nem fundamento ainda. O andaime, o cavalete, ele está ali. Todo mundo sobe nele, pisa nele, usa ele. E não, ele é um auxiliar, ele é usado. Sem ele, né, a estrutura não seria edificada, não seria levantada. Só que um dia antes da obra ser inaugurada, ele é tirado dali. Um dia antes da obra ser inaugurada, ele não é deixado ali. E aí se deixando ele, cavalete no dia da